Então, é aí que entra uma terapêutica muito, muito bacana, que é o uso de agregado plaquetário. Ah, mas agregado plaquetário é proibido, agregado plaquetário não funciona. É que você não sabe lidar com o agregado plaquetário. Mas ele não é nem proibido e muito menos que ele não funciona. Ele funciona e funciona muito bem, desde que você entenda para que ele serve. Ele vai substituir bioestimulador? Não vai substituir bioestimulador. Ele vai substituir tratamentos de preenchimento? Não vai. Mas se você utilizar ele na hora certa, do jeito certo, ele vai potencializar o resultado do seu bioestimulador, vai potencializar o resultado da sua toxina botulínica, vai potencializar o resultado de um monte de coisa dos tratamentos dentro da harmonização que vai te ajudar. E até por conta dos fatores de crescimento que a gente tem nos agregados plaquetários, a gente consegue reduzir os agentes, os sinalizadores inflamatórios. Então, diversas interleucinas que promovem a inflamação tecidual, o estímulo de inflamação de algumas células, com alguns fatores de crescimento, com os agregados plaquetários, a gente consegue reduzir esses marcadores inflamatórios. Então, por mais que o tecido esteja inflamado, quando a gente aplica o PRP, né, ou o PRF, qualquer um dos agregados, a gente consegue reduzir a inflamação. Ele tem características anti-inflamatórias natas dele, por conta dos fatores de crescimento que conseguem ativar a liberação por conta de monócitos ou mesmo linfócitos para interleucinas que não são inflamatórias. Então, se a ideia é reduzir a inflamação, melhorar o pH ao redor das células para diminuir essa ativação de senescência celular, com os agregados plaquetários a gente consegue. E não só isso, na verdade, o agregado plaquetário, graças a esses fatores de crescimento em interleucinas que são liberadas a partir da degradação plaquetária, ele vai induzir angiogênese, ou seja, ele vai levar a nutrição para aquele tecido que se estava com déficit de nutrição, ele vai melhorar a sua formação de veias e vasos e irrigação local. Ele vai ajudar na degradação daquele colágeno que está degradado, que está ruim, e vai ajudar na substituição dele. Então, ele funciona como um agente de equilíbrio para o tecido. Ele repara, ele corrige alguma coisa? Não. Mas ele ajuda na regeneração daquilo que não está tão bom. Ele coloca o seu organismo para voltar a trabalhar, para aumentar. Lembra no comecinho que eu falei que a degradação existe, mas a reparação fica meio deficiente? O PRP, nem vou falar de PRP, né, porque tem o PRF também, mas os agregados plaquetários, eles ajudam o seu organismo a elevar, a recuperar esse nível de regeneração, de recuperação. É isso que ele faz. Então, por isso que ele é importantíssimo para promover uma sinalização, uma ativação das nossas células a nosso favor. Então, quando você colocar o seu bioestimulador, por exemplo, as células que estavam lá paradinhas produzindo, os fibroblastos, por exemplo, produzindo só as metaloproteinases, que são enzimas que degradam o nosso colágeno, ele vai começar a produzir matriz extracelular novamente. É uma célula que estava paradinha, que eles chamam de fibrócito, ou seja, uma célula que não está produzindo nada benéfico além de metaloproteinases, ela vai voltar a virar um fibroblasto, porque ela vai ficar ativada. Então, ela vai voltar a produzir colágeno, ela vai voltar a produzir elastina, ela vai voltar a produzir seu ácido hialurônico natural, ela começa a estruturar de novo o tecido. Então, é para isso que serve, é para isso que a gente usa como sinalização das células, é colocar suas células para voltar a trabalhar. Tem que entender, na verdade, é que, assim, a gente não pode nunca trabalhar com uma única terapêutica achando que aquela terapêutica vai funcionar sempre. O negócio que a gente vem ouvindo há muito tempo, falar, não, paciente mais velho é bioestimulador, é bioestimulador, é bioestimulador, é bioestimulador, é bioestimulador. Tem gente que só fala que é bioestimulador. Só que não adianta você chegar e colocar o bioestimulador no tecido se a célula do tecido não sabe o que fazer com aquilo. No máximo que vai acontecer é uma reação de corpo estranho mirradinha, pequenininho, um material biocompatível, aquilo lá não vai responder do jeito certo. Então, assim, se você quer um resultado, você tem que pensar de uma forma mais completa. Você tem que pensar em um preparo, a gente vai falar sobre esses pilares durante a semana específica, né? Mas a gente tem que trabalhar no preparo, trabalhar no tratamento e trabalhar na continuidade. O PRP, ele funciona como um ativador, ou seja, mesmo que o paciente não tenha feito nada, ele começa já a dar condições para o tecido a ter uma resposta fisiológica melhor. Ele funciona como um potencializador de resultados no transoperatório, seja para um bioestimulador, preenchedor, qualquer técnica, e ele funciona como um controle para manutenção de resultados a longo prazo. Então, ele é um coringa de ponta a ponta do tratamento.
Ele funciona sozinho? Ele funciona, mas é muito pouquinho sozinho. Ele tem uma efetividade, se o paciente tem uma recorrência nos tratamentos com fator de crescimento, agregados plaquetários, ele vai ter um resultado, só que ele precisa também um pontapézinho extra, um complemento extra. É sensacional porque sem ele a gente não tem o mesmo resultado. Com ele, a gente turbina o resultado. Então, eu acho que é aí que é o importante. Então, quando a gente fala de sinalização, focando para a harmonização, é aí que a gente queria chegar. Entenda que... Pode falar. Tanto ele é importante na parte de regeneração e tem uma capacidade de regeneração importantíssima, que nos casos de transplantes capilares, por exemplo, se você não faz uso do PRP, ele não pega, não é? Ele assim, cai, ele não fixa, eu não sei qual é o termo exato a usar. A gente não pode falar isso porque médicos não usam isso de forma aberta. Mas, por exemplo, para transplante capilar, como preparo para o transplante capilar, o PRP preparo e manutenção, eles têm que fazer a aplicação. Obrigação. Eles já fazem a aplicação direto, porque se você não aumentar a vascularização local, aquele enxerto capilar ele não se sustenta. Quando vai fazer cirurgias de ortopedia, também eles usam o PRP pela alta capacidade de regeneração que tem. Quando faz o fat graft, quando eles pegam a gordura e fazem a colocação da gordura do próprio paciente em outros locais como volumizadores, se eles não fazem o uso dessas células tronco, por exemplo, com o PRP, ele também não fica, o organismo elimina, porque não tem vascularização, não tem células para poder produzir a estrutura daquele tecido, e eles acabam morrendo. Então, para você ver a importância e a capacidade de recuperação e regeneração dos agregados plaquetários. Então, isso prova por A mais B o quanto ele é importante para manter as células do nosso rosto também, que é a nossa principal área de trabalho na harmonização orofacial, mantendo ativa, produzindo cada vez mais. Isso aí. Se você assistiu o vídeo até aqui, provavelmente você gostou, então você está no YouTube, você dá um joinha para nós. É joinha que dá no YouTube? Então você dá um joinha para nós. Você se inscreve no canal, que vira e mexe tem conteúdo aqui para você. E é isso aí. É isso aí. Certo? Aí deixa comentário. Você pode deixar comentário favorável ou não favorável. A gente não tem problema nenhum com o contraditório, contra como aconteceu em algumas situações que oportunamente a gente vai falar. Só precisa ser educado. Só precisa ser educado. É isso aí. Até, gente. Tchau.